A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos, irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Desejo a bênção de Deus na vida de cada um, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos compartilhando novos vídeos, pois o nosso objetivo é cooperar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Que essa lição sirva para você de apoio, de subsídio, de orientação, pois a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo e o nosso objetivo é expor o ensinamento e a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos agora iniciando um novo trimestre de 2017. Essa lição, primeiro trimestre de 2017, está aqui. Tema geral: as obras da carne e o fruto do Espírito. Subtítulo: como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então esse é o tema geral das lições bíblicas que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2017. Amém? Na série EBD, aulas em vídeo, nós vamos estudar a lição de número 1, que tem por título As obras da carne e o fruto do Espírito. A lição ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes. E o texto da lição está baseado no livro, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. O textuário diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, a verdade prática diz: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Nós vemos aqui na introdução que na vida do cristão, uma vez que o homem aceita Cristo como seu Salvador, que ele é liberto dos seus pecados, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo nenhuma condenação há. Uma vez que aceitou a Cristo, todos os seus pecados foram perdoados, porque o sangue de Cristo tem poder para purificar e perdoar o mais vil pecador. Uma vez que o homem se arrepende, o perdão de Cristo é instantâneo na vida do pecador, garantindo assim para este uma nova oportunidade, uma nova vida. E agora que uma vez o homem se converteu a Cristo e se arrependeu dos seus pecados, Cristo perdoou, fazendo agora que a vida deste seja uma vida de comunhão com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. O vazio que era preenchido por toda sorte de iniquidade dentro do homem passa a ser preenchido pela presença do Espírito Santo, que começa a gerar vida na vida deste, guiando na verdade, nos princípios da palavra de Deus. E assim o homem, correspondendo à voz do Espírito, ele vai proceder em uma vida de santificação. E a vida de santificação é um processo. E assim, cada vez mais que o homem for se aproximando de Deus, da sua palavra, da orientação de Deus, ele vai ser uma vida frutífera, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada com a presença de Deus. Mas é neste momento que o homem é liberto do pecado, que começa a se travar no seu interior uma batalha. Existe uma batalha entre a carne e o espírito, e isso é dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, ou seja, no nosso homem interior. O homem ele é um ser tricótono. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Então, o corpo é a parte externa, é o involucro que contém o espírito e a alma. E nessa batalha que se inicia, porque uma vez que fomos libertos do pecado, a velha natureza
pecaminosa sempre vai querer nos levar a não fazer a vontade de Deus. Então, é aí que se começa essa batalha. A batalha é certa, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne, ela cobiça, ela vai contra o espírito também se opõe à carne. Então, é uma batalha, porque a carne quer subjugar a vida do homem na prática do pecado, quanto que o espírito quer manter o homem na vida liberta, servindo a Deus. Então, é aí que se começa essa batalha. Uma vez que fomos libertos do pecado, a vida de pecado sempre vai querer nos subjugar, mas não é com nosso esforço próprio que nós vamos conseguir vencer a batalha contra a carne. Esse embate entre a carne e o espírito só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Alguns acreditam que através do autoflagelamento, que era uma prática muito utilizada na Idade Média pelos católicos, que por praticar pecados e outras formas de iniquidade, eles acreditavam que se autoflagelando, que significa causar dor em si mesmo, pode alcançar um estado de purificação, mas isso é inútil. Essa prática, ela não garante purificação, nem tampouco nenhuma vitória contra a carne. Por quê? Só quem pode garantir a purificação dos nossos pecados foi o sangue de Cristo mediante seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, para nós vencermos a carne, a natureza pecaminosa, precisamos da presença do Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, autoflagelamento ou até mesmo filosofia de vida que tenta privar todos os desejos que o nosso corpo sente para poder preservar o espírito, e muitas das vezes leva à mutilação, isso não garante nada. Só o Espírito Santo que nos ajuda a vencer essa batalha. Até porque nós entendemos claramente que, apesar de que alguns acham que o autoflagelamento, né, a forma de vida filosófica, que nem o ascetismo, muitos acham assim que o espírito, a parte espiritual é importante, é divino, mas a matéria para nada presta. E isso tem levado muitos a desprezar a vida no corpo. E, biblicamente, nós temos que manter santa, de forma irrepreensível, não só o nosso corpo, mas a espírito, alma. Ou seja, espírito, alma e corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não podemos, de forma alguma, entregar às paixões do pecado, porque assim nós não estaríamos agradando a Deus. Então, para vencermos as obras da carne, a influência do pecado, só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? E nada de autoflagelo, porque assim estaria invalidando o sacrifício de Cristo. E jamais nós, pelos nossos próprios esforços e autoflagelamento, autossacrifício, poderíamos alcançar nossa própria redenção e até mesmo a batalha contra a carne. Se permitirmos que o Espírito Santo nos domine,
e nos guie, vamos então produzir fruto que nos leva para agir como discípulos de Cristo. Se eu estou convertido em Cristo, se eu ouvir a voz do Espírito, proceder numa vida de santificação, com certeza nós vamos chegar a ter uma vida edificada. E essa vida edificada, ela vai se tornar também uma vida frutífera. Ou seja, nós vamos chegar a um estado espiritual onde nós vamos identificar-se como discípulo de Cristo. O Espírito nos direciona, nos guia, nos fortalece para que possamos alcançar um padrão de vida que alguém possa olhar e dizer: você é um discípulo de Jesus. Mas para isso nós temos que produzir fruto. E para produzir fruto na nossa vida espiritual, tudo requer um certo cuidado. Amém? Iniciando aqui o primeiro tópico da nossa lição, fala sobre andar na carne versus andar no espírito. Nós temos aqui a questão da definição. O que é carne? A palavra carne do grego, que é sarx, é uma palavra utilizada para designar a natureza adâmica, ou seja, dependendo do contexto bíblico, o termo carne pode significar a pessoa física, também a natureza adâmica, a natureza caída, e no conceito teológico é a natureza tendenciosa para o pecado. Então, quando nós vemos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e outros versículos, que fala sobre a carne, está se referindo à natureza pecaminosa. Ou seja, o homem, quando pecou, destinou a todos os seus descendentes essa natureza. Então, o homem já nasce com uma natureza voltada para o pecado. Então, por isso que nós precisamos de um encontro com Jesus, para Ele nos libertar e nos garantir, assim, uma vida liberta do pecado. Então, carne aqui está se referindo à natureza adâmica, ou seja, a natureza do velho homem voltada para a prática do pecado. Essa batalha que temos dentro de nós mesmos é entre a carne e o espírito. Como a gente pode se libertar dessa carne, dessa batalha? Enquanto nós vivermos aqui nessa vida, nessa dispensação, se nós estivermos andando em espírito, andando segundo o espírito, com certeza nós vamos vencer, nós vamos estar sempre adiante, mas enquanto aqui nessa terra, enquanto estivermos vivos aqui, essa batalha nunca vai se travar. Ou seja, ela nunca vai parar. Você pode buscar a Deus, você pode se consagrar, você pode estar sempre priorizando as coisas espirituais. Mas, quando você acordar, quando você sair, sempre vai estar lá a natureza do pecado, querendo levar você ao tropeço, o erro e a pecar contra Deus. Então, que nós possamos aprender com a palavra de Deus e manter-se assim uma vida voltada para as coisas espirituais, andando em espírito, como diz aqui o textuário,
Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, enquanto estivermos aqui, a gente tem que andar em espírito, porque se nós sairmos do caminho que o Espírito nos guia, se nós deixarmos de fazer aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona, se nós deixarmos o nosso exercício cristão da palavra, da oração, a carne já está lá pronta para nos induzir ao erro, ao pecado, e assim nos distanciar da presença de Deus. O que é espírito? A palavra espírito é do grego pneuma, que significa vento, sopro ou respiração. Nesse contexto aqui, a palavra significa, ou seja, está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Porque a palavra pneuma ela pode ser usada tanto para espírito também, e espírito aqui podemos distinguir da seguinte maneira. A Bíblia fala que Deus é espírito. A Bíblia fala do Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade e também do Espírito do homem. Mas nesse contexto aqui, está falando de Espírito, se referindo à pessoa divina do Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que faz morada dentro da vida do homem quando ele se converte a Cristo. Porque conversão sem a presença do Espírito Santo é impossível. O homem só vai ter uma transformação de vida quando tem realmente uma ação do Espírito Santo dentro da sua vida. E isso é claro, porque quando o homem aceita Cristo, recebe o Espírito Santo em sua vida. Então, quando fala aqui carne e espírito, o espírito aí está se referindo à pessoa divina do Espírito Santo. Amém? Então, o terceiro ponto diz aqui, andar na carne versus andar no espírito. Paulo adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Nós sabemos que essa batalha começa quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Porque na proporção que Cristo nos liberta do pecado, aí o pecado vai sempre querer uma fraqueza para nos levar de novo à servidão. Por isso que essa batalha inicia por aí. Mas enquanto estivermos dando lugar ao Espírito Santo de Deus, ele vai nos manter firme na rocha e vencedor diante das paixões pecaminosas. Então, quem der lugar à carne, quem favorecer a carne, jamais vai agradar a Deus. Quando uma pessoa passa a fazer parte de uma religião, de uma denominação, geralmente o que é que se busca? Qual é a ideia que a pessoa tem? Primeiro, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou fazer a sua vontade? Porque é muito simples, você faz parte da denominação, você entra em uma determinada religião, faz parte ali daquele convívio social, mas isso não é o suficiente. Se a pessoa está realmente procurando preencher o vazio da sua alma, que só Deus pode preencher com a sua palavra, com o seu Santo Espírito, ele vai procurar como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, nesse sentido, é que quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Os que andam segundo a carne não têm controle, não têm domínio sobre o pecado. O homem só passa a ter domínio sobre o pecado quando ele é liberto em Cristo. Mas enquanto o homem está
na condição de pecador, ele é um escravo do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, não podemos agradar a Deus se estivermos na carne. Vamos ver aqui o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você quiser agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, o caminho para isso é Jesus Cristo. Porque é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, para que eu possa fazer parte desse plano divino, para fazer a vontade de Deus, eu tenho que entrar no caminho que é Cristo. Mas se eu procurar enveredar pelos meus próprios caminhos, pela minha ideologia, pelo meu conhecimento, pela minha opinião, eu vou permanecer sempre ali na escravidão que a carne leva ao homem, a natureza pecaminosa. Então, primeiro, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, precisamos se libertar da influência da carne, para que assim, no Espírito, possamos ter uma vida liberta, uma vida livre para servir a Deus. Essa é a meta. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem Ele não poderíamos agradar a Deus. Precisamos da orientação do Espírito Santo. Então, só isso podemos, assim, alcançar essa libertação e chegar a esse ideal, fazendo assim a vontade de Deus. Então, não é com mecanismo próprio, não é com influência humana, é com a obra de Deus, com a ação do Espírito Santo, com a sua palavra. Então, uma outra coisa interessante aqui, antes de nós fecharmos aqui o primeiro tópico, é que jamais tente viver uma vida cristã pelos seus próprios esforços. Ainda aqui no terceiro ponto, onde andar na carne versus andar no Espírito. Jamais tente viver uma vida cristã pelos seus próprios esforços. Tem pessoas que fazem isso e acabam vivendo uma vida cristã superficial. São pessoas que não entendem o que é vida cristã. São pessoas que nunca se tornou verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Tomando atalhos, buscando desvios. Quantas pessoas não fazem isso? Procura uma forma de se autopurificar, uma forma de se enganar ou tentar ajudar a Deus. São atalhos, são desvios que de forma alguma vai levar essa pessoa a uma vida liberta na presença de Deus. E sim, vai cada vez mais se embaraçar e se enveredar no pecado. Porque o pecado gera a morte, como está escrito. Mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Porque ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Então, o caminho é Jesus Cristo. Pois o Espírito Santo, o Consolador, é que vai nos orientar, que vai nos guiar, para termos uma vida santa, liberta na presença de Deus. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Então, é uma derrota para um cristão que é dominado pela carne, porque a gente vê muitas pessoas criticando alguns membros da igreja
Ah, fulano não é crente. Se for para ser crente que nem fulano, é melhor eu ser como eu sou. Eu já vi muita gente dizer isso. Mas por quê? É porque essas pessoas que estão lá na igreja escandalizando são pessoas que não se tornaram discípulos de Jesus. São pessoas que não sabem o que é o conceito de vida cristã. Pessoas que têm uma vida superficial na igreja, têm uma estrutura, podemos dizer assim, no que diz respeito aonde todo mundo vê. São pessoas que mostram ser uma coisa, participa do conjunto, canta, prega, contribui, faz todo tipo de trabalho, mas não tem uma vida liberta, porque o pecado domina a vida dessa pessoa. Então essa pessoa pode estar lá, mas não é um discípulo de Jesus. Não vive a verdadeira realidade da vida cristã, ou seja, são pessoas que estão lá na igreja, na congregação, mas ela continua sendo dominada pelo pecado. Então, isso é uma derrota na vida de um cristão que se porta dessa maneira, porque aceitamos a Cristo para viver uma vida de liberdade, uma vida liberta do pecado, e não se subjugar ao pecado. Então, quando você vê alguém que nessas condições, não vão incluir todo o povo, mas pode ser alguém que não se converteu em Cristo, entrou na igreja, entrou no Evangelho, mas não se converteu, o Espírito Santo ainda não teve liberdade nessa vida e essa pessoa acabou se tornando uma planta infrutífera, uma árvore que não dá fruto. E isso acaba sendo uma derrota na vida desse cristão. Então, nessa condição, você não agrada a Deus, porque quem anda segundo a carne não pode herdar o reino de Deus, porque as obras da carne é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, a Bíblia diz que aqueles que praticam essas coisas que está relacionado às obras da carne não podem herdar o reino de Deus. Então, essa pessoa está precisando realmente de um encontro com Jesus, de uma nova conversão em Cristo Jesus. Então, fechamos aqui o primeiro tópico da lição. Vamos agora para o segundo, obras da carne, um convite ao pecado. Então, diz assim, o primeiro ponto, a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, um cristão que tem uma vida liberta, ele jamais vai viver uma vida de cobiça. É claro que a natureza do pecado, de uma certa forma, vai estar lá camuflada, vai estar lá retida, mas vai estar lá. Porque se nós vacilar, tropeçar, relaxar, a carne, ela vem com força para nos levar ao pecado. Então precisamos andar em espírito. Precisamos ter uma vida dedicada à oração. Precisamos da orientação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é importante só ler, conhecer, mas precisamos praticar as Escrituras na nossa vida. De que adianta eu conhecer, ler a Bíblia várias vezes, e se não há mudança na minha vida, se não há transformação? Se a vida cristã, a ênfase da vida cristã é que nós chegamos a ser identificado com Cristo. Se nós fazemos parte da videira verdadeira, nós temos que dar fruto. Porque se não for assim, nós não vamos agradar a Deus. Então, se nós andarmos fazendo a vontade de Deus, seguindo a voz do Espírito, nós vamos ter condições de viver uma vida que glorifique, que exalte a Deus, mesmo estando
ainda neste corpo, sujeito a pecado, nós vamos estar sempre sendo vitorioso. Porque, como diz o texto áureo, para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Então, todo dia a gente tem que vencer a carne. Todo dia, todas as horas. É um processo contínuo, porque esse embate não para. Enquanto o Espírito, na nossa vida, nos leva a uma vida de vitória, de glorificar a Deus e fazer a sua vontade, a carne não vai desistir até que consiga nos dominar. Mas quem está fortalecido no Espírito, a carne nunca vai conseguir nos subjugar. Então, essa é a recomendação bíblica. Quem, de fato, deve controlar a vida do crente é o poder, ou seja, quem, de fato, deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Esse, sim, controlando a nossa vida, nos dá a condição de eu, você, qualquer um que estiver de pé na presença de Deus, se opor às obras da carne. Porque a carne tenta nos levar ao tropeço, ao erro. Ela nos domina, nos escraviza. Mas quem está no Espírito, nós temos o controle, nós temos direção. E nessa vida cativada pelo Espírito, nós temos liberdade de servir a Deus. Isso é muito importante. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram levados pela cobiça. A cobiça é você desejar algo que você não tem, o que pertence a outro, mas quer de qualquer jeito. Nós vemos orientações na Bíblia sobre cobiça. Nós vemos um exemplo aqui de Eva, cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Mas ela tentou para isso, porque ela não podia comer daquele fruto, porque Deus já havia dito, do fruto daquela árvore não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Adão e Eva não podiam comer desse fruto, mas a cobiça foi tão grande de Eva que ela desejou comer daquele fruto, mesmo indo contra a uma ordem de Deus. Eles tinham a liberdade, eles tinham uma vida santa, não tinham pecado, portanto, eles tinham a liberdade de servir a Deus. Mas nessa liberdade, eles optaram por aquilo que eles desejavam. Porque a Bíblia diz que era a fruta desejável para que eles comessem, mesmo tendo uma infinidade de frutos variados, mas era a fruta que eles estavam desejando. E outra, especial, eles tinham o desejo de ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso só era possível através do fruto dessa árvore. Então comeu, e isso trouxe consequências que levou toda a humanidade ao estado de condenação no pecado, salvo pela obra redentora de Cristo, que Deus enviou seu Filho para que trouxesse salvação a todos. Mas se não fosse assim, a humanidade estaria perdida. Nós vemos um outro exemplo, que é daquele homem chamado Acã, que através da cobiça, Deus havia dito que naquela peleja lá nos dias de Josué, não se trouxesse despojo de nada da cidade de Jericó. Mas ele não obedeceu a palavra de Deus, a orientação divina, que era algo que tinha que ser seguido à risca, e pegou ali daquele despojo e escondeu debaixo da sua tenda. E isso levou a uma derrota do povo de Deus e uma consequência desastrosa, porque levou Acã à morte, quando descobriu que ele foi o responsável por aquele ato. Então nós vemos aqui
que a cobiça leva o homem à perdição. A cobiça, esse desejo exagerado para ter as coisas, mesmo que sejam proibidas, mesmo que nós não podemos ter, acaba levando o homem à morte. O homem acha que vai ter a satisfação daquilo que ele vai conseguir, mas na realidade ele não tem domínio daquilo. Ele está fazendo aquilo porque vive uma vida escravizada pelo pecado. E o pecado leva à morte. O segundo ponto, a oposição da carne. O seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem e ficar no conforto de sua casa. Isso é uma realidade. Você quer ter uma vida espiritual, você quer agradar a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, mas quando você vai ler a Bíblia, você vai sentir cansaço, você vai ter sono. Você quer orar, mas você não tem ali ânimo, porque a carne quer descanso, quer conforto. E se a gente for corresponder a isso, a gente vai enfraquecer a nossa vida espiritual e vai, aos poucos, fortalecer a carne. Então, se você for ler a Bíblia e esperar ter ânimo, ter coragem, se você for lá e esperar ter ânimo, estar mais descansado, se você for fazer qualquer trabalho, qualquer coisa que é para glorificar a Deus, seja cultuar, seja servir, pregar o Evangelho, qualquer coisa que você for fazer, que isso seja quando você estiver mais disposto, você nunca vai fazer nada. Você tem que realmente pagar esse preço, mesmo sob cansaço, porque a carne ela só quer conforto. E na proporção que eu vou fazer aquilo que a carne quer e deixar de lado as minhas necessidades espirituais, eu vou fortalecer a carne e enfraquecer a minha vida espiritual. E assim a carne vai crescer, a influência da carne, do pecado, da natureza humana pecaminosa vai ser mais forte na minha vida do que a ação do Espírito Santo em oposição contra a carne. Então, nessa batalha, nesse embate dentro de nós, o mais alimentado, o mais correspondido é o mais forte. Então, faça a vontade de Deus, ouça o Espírito Santo e ignore a carne, porque assim você vai ser vitorioso, porque essa batalha, esse embate é todo dia, temos que vencê-la todos os dias, é uma guerra constante. O embate entre a carne e o espírito vai perdurar até o dia em que recebermos do Senhor um corpo glorificado, como está lá em Filipenses 3:21. Enquanto estivermos aqui nesta terra, respirando, enquanto estivermos aqui nesse plano, vai haver essa guerra constante dentro de nós. O espírito em oposição à carne e a carne em oposição ao espírito. Então, só vamos ser libertos disso no dia em que Cristo arrebatar a sua igreja. Para aqueles que estiverem vivos, vão ter um corpo transformados e arrebatados para a presença do Senhor. E os que estão mortos serão ressuscitados e juntos para as mansões celestiais. Mas enquanto estivermos aqui, temos que vencê-la a carne, todos os dias. Se quisermos fazer a vontade de Deus e agradá-lo, não perder a oportunidade gratuita de herdar o reino de Deus por causa dos desejos da carne, temos que vencê-la todos os dias. Porque se a gente for fazer o que a carne nos impulsiona, a gente se distancia de Deus de uma vez que para voltar só uma libertação. E isso não é algo tão fácil quando o homem se envereda na prática do pecado. Então, o crente ele precisa escolher.
ou agradar a Deus ou a carne. Você não pode servir as duas coisas. O crente ele pode viver de duas maneiras, ou seja, escolher entre a carne e o espírito. A gente conhece de longe um crente que é carnal. Ele é contrário às coisas espirituais. Zomba, não tem seriedade, não tem compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus. É uma pessoa totalmente contrária dentro da igreja. Ele está ali, faz parte, mas o seu espírito não está ali. É como se tivesse ali, mas a vida dele não serve a Cristo. É uma pessoa neutra dentro da igreja. Enquanto muitos estão ali fazendo a vontade de Deus, essas pessoas que têm uma vida voltada para a carne, é uma vida seguida de apontamento pelas pessoas, porque dá mau testemunho, participa de coisas que não convêm ao cristão, são pessoas que não têm nenhuma influência, nenhuma visão das coisas de Deus. Ele só pensa nas coisas terrenas, é materialista, é liberal e acha que tudo é normal. Enquanto isso, a vida dele vai cada vez mais sendo ofuscada, cada vez mais embaraçada por causa do pecado. E a situação espiritual qual é? Não pode herdar o reino de Deus, porque a vida que segue é uma vida contrária a Deus. Então, quem vive nesse meio de vida dentro da igreja é inútil. Porque o cristão ele tem que procurar agradar a Deus e fazer a sua vontade. E para isso, nós temos que andar no Espírito, para que assim nós possamos vencer a carne todos os dias e ter uma vida cristã vitoriosa. Fechamos aqui agora o terceiro tópico da lição. Vamos agora, aliás, o segundo, vamos agora para o terceiro tópico, que fala sobre fruto do Espírito, um chamado para a santidade. A gente fala de obras da carne e fruto do Espírito. O que é as obras da carne? Vamos ler aqui na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, e os versículos 19, e diz assim, em diante: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, temos aí uma lista do que é as obras da carne. E tudo que é semelhante a estas coisas se constitui em obras da carne. E quem pratica, quem vive nesse estado de vida, não pode herdar o reino de Deus. Mas o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, começando do versículo 22 do mesmo capítulo de Gálatas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Tudo que o crente produz sob a ação do Espírito Santo em sua vida é algo que não tem uma contraindicação, não há condenação, não há lei que incrimine a
vida do cristão que produz frutos sobre a ação do Espírito Santo, ou seja, sob a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Essas virtudes, como amor, gozo, paz, longanimidade e até temperança, tudo isso são virtudes do fruto do Espírito na vida do cristão. Então, quem tem uma vida cristã sadia, que vive sob a orientação do Espírito Santo, ele produz fruto. E foi o que Jesus disse uma certa vez: conhecereis a árvore pelo seu fruto. É impossível uma árvore boa produzir maus frutos. E é também possível uma árvore má produzir bons frutos. Então, pela árvore conheceremos o fruto. Então, se nós estivermos realmente em Cristo, nós produzimos fruto. Mas se nós não estivermos verdadeiramente em Cristo, com certeza a obra deste é algo manifesto que não agrada a Deus. Então essa é a realidade dentro das Escrituras. Amém? O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Então, tudo aquilo que eu correspondo em fazer sob a direção do Espírito, aquilo que agrada a Deus, que é da sua vontade, com a orientação da sua palavra, a gente vai ser edificado. O processo de edificação é tijolo por tijolo, e assim você vai estar em um certo grau de espiritualidade elevado quando você corresponde à voz do Espírito, quando você procura fazer a vontade de Deus e se opor à carne. Mas aqueles que procuram amar o mundo e seus prazeres, ele se torna inimigo de Deus, porque quem ama o mundo se constitui em ter inimizade contra Deus. Isso aí é influência da carne. Segundo ponto diz assim: os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Tem pessoas que às vezes quer mostrar que é santo, porque ele chega dizendo: eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou esmola, eu pago dízimo, em vez de dar 10%, eu dou 20%. Aí acha que por essas práticas é mais santo do que os outros. Quer fazer um tipo de um marketing pessoal, mas isso, meu amigo, isso não é santidade. O que é santidade? Como nós podemos entender? Uma vida guiada pelo Espírito nos condiciona a vida de santidade. E a verdadeira santidade é manifesta na vida do cristão quando ele produz fruto. Então, se eu manifesto essas virtudes que eu li aqui a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, é porque realmente eu tenho uma vida santa. Se a vida cristã produz fruto, aí há uma verdadeira santidade. Porque santidade aqui não é status. Santidade aqui é uma questão de agradar a Deus. É uma forma de nós estarmos protegidos e com condições de vencer a carne, a natureza humana voltada para o pecado. E a gente vê aí pessoas que se julgam, que se acham melhor do que os outros. Pessoas, não vou ficar aí com vocês, não quero me misturar porque eu sou santo. Isso não é santidade. Isso aí é exclusivismo. Isso aí é pessoas que fazem acepção, são pessoas preconceituosas, porque santidade é uma pessoa que produz o fruto do Espírito, que tem manifesto em sua vida as virtudes que só o Espírito Santo produz na vida do cristão. Então, se você quer ter uma vida perfeita diante de Deus, não é você dizer que é, mas sim
que as pessoas vejam que você é verdadeiramente um discípulo de Cristo, que você vive a realidade da vida cristã, onde todos glorificam a Deus porque vê Cristo em sua vida. Amém? Terceiro ponto, a santidade que o Espírito Santo gera em nós. O que eu acho interessante aqui é o seguinte: o Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejuns. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar paulatinamente em nós até que alcancemos a estatura do homem perfeito. E é aqui que eu acho interessante, Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: veja só, 4 e 13 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tem gente que acha que ter uma vida cristã perfeita é se você passou por todos os estágios de consagração. Ah, eu fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, pastor, me formei em teologia, faço isso, aquilo, outro. Aí pessoas acham que chegar a uma perfeição é galgar essas posições na igreja, fazer parte de cargo, fazer determinado trabalho. Mas a verdadeira perfeição na vida do crente é quando ele chega à medida da estatura de Cristo. Quando nós chegamos a esse conhecimento, como diz aqui o texto, né? Quando chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, isso é mais do que um conhecimento teológico. Isso aqui é uma mudança de vida. Quando você conhece a Cristo pela palavra, que isso transforma a sua vida, aí é quando a nossa vida está sendo identificada com a de Cristo. Porque Jesus disse o quê? Aprendei de mim. Então, quando nós estamos aprendendo com Cristo, nós estamos, consequentemente, chegando à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E nessa vida exemplar em Cristo, nós seguindo assim, nós vamos chegar a um estado de perfeição espiritual. Ou seja, nós vamos chegar a uma maturidade espiritual. Isso é uma bênção na vida do cristão, porque nós estamos adquirindo uma formação espiritual na nossa vida, onde as pessoas vão identificar, quando vê você, vai dizer: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, porque nós estamos vivendo realmente Cristo em nossas vidas. Então, isso é a verdadeira perfeição do cristão. E não ficar aí diminuindo as pessoas porque se acha melhor do que as outras. Isso está longe de ser perfeição cristã. Então, quer alcançar essa perfeição em Cristo? Então, chega a esse conhecimento do Filho de Deus. Chega à unidade da fé. Chega à medida da estatura de Cristo. Como? Resumindo, quando você se identifica com Ele, quando você parece com Ele. Então essa é a realidade do fruto do Espírito na vida do cristão. Ou seja, o fruto do Espírito, ele frutificando em nossas vidas, essas virtudes, vai nos levar a uma vida espiritual equilibrada, controlada, moderada e também uma vida que podemos dizer assim, de maturidade espiritual. Não vamos ser como meninos inconstantes, mas vamos ser cristãos que têm realmente equilíbrio, que têm os pés no chão, que têm autonomia. Quantos hoje se desviam da fé por causa de uma festa, por causa de uma bebida,
por coisas fúteis, porque são pessoas que estão ali na igreja, mas que não evoluíram, não cresceram, não chegaram a uma perfeição espiritual, não chegou à medida da estatura de Cristo. São meninos inconstantes, pessoas que não têm firmeza, mas aqueles que alcançam essa perfeição é porque chegou à medida da fé, ou seja, a unidade da fé chegou à medida da estatura de Cristo. Né? Um cristão que tem agora maturidade, autonomia, serve a Deus por entendimento e não por influência. Então, fechamos aqui o terceiro tópico aqui da lição, falando sobre o fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Então, essa lição é uma lição muito boa, uma lição útil para os nossos dias atuais. Nós vemos aqui que eu observei que esse trimestre todinho é falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E assim, nós precisamos aprender a instrução da palavra de Deus para que possamos ter assim uma vida vitoriosa cristã que eu falo, não é baseada na teologia da prosperidade, né? Cheia de triunfalismo, uma vida cheia de conquistas, né? De sacrifícios, onde as pessoas só querem receber de Deus, só querem ganhar de Deus, mas ter uma vida cristã vitoriosa à luz da Bíblia é você estar de pé na presença de Deus. É você estar guiado pelo Espírito, onde a sua vida você tem liberdade para servir a Deus, glorificar e fazer sua vontade, e jamais cair sob a influência da natureza do pecado. Porque dentro dessa lição, dessa orientação que nós aprendemos aqui, nós temos que vencer a carne, essa velha natureza adâmica, caída no pecado, todos os dias, porque só vamos estar livres dessa natureza pecaminosa quando nós formos arrebatados e ter os nossos corpos transformados em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?